Bem-vindos a este mergulho profundo na uma das narrativas mais impactantes da Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra. Imagine uma planície fértil, banhada pelo sol do Oriente Médio antigo, onde cidades floresciam como oásis em meio ao deserto. Era ali, no Vale do Jordão, que se erguiam Sodoma e Gomorra, duas metrópoles prósperas, cheias de vida, comércio e, segundo os textos sagrados, de uma corrupção que ecoaria através dos séculos. Hoje vamos explorar não apenas a história como ela é contada nas páginas do Gênesis, mas também as pistas arqueológicas que sussurram segredos de um passado catastrófico, as interpretações teológicas que nos fazem refletir sobre moralidade e justiça, e as teorias científicas que tentam desvendar se isso foi um ato divino ou um capricho da natureza. Prepare-se para uma jornada que mistura fé, mistério e descoberta, porque o que começou como um relato de julgamento divino ainda nos intriga e nos desafia milênios depois. Vamos começar pelo coração da narrativa, tal como ela é descrita na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulos 18 e 19, encontramos Abraão, o patriarca dos povos semitas, vivendo como um nômade em Canaã. Deus, em sua onisciência, revela a Abraão que as cidades de Sodoma e Gomorra, junto com Adma, Zeboim e Zoar, estão prestes a enfrentar um julgamento terrível. Por quê? Porque o clamor de suas iniquidades subiu até os céus. A Bíblia pinta um quadro vívido de depravação. Imoralidade sexual desenfreada, violência contra os vulneráveis, falta de hospitalidade, um pecado grave na cultura antiga, onde oferecer refúgio a um estranho era lei sagrada. Abraão, em um momento de ousada intercessão, barganha com Deus. Destruirás o justo com o ímpio, e se houver 50 justos na cidade? Deus, paciente, concorda em poupar a todos por causa de poucos, mas os números caem. 45, 30, 20, 10. E mesmo assim, não se encontram os justos suficientes. Então, entra em cena Ló, o sobrinho de Abraão, que se instalara em Sodoma, atraído por sua riqueza e fertilidade. Dois anjos, mensageiros divinos disfarçados de homens, chegam à cidade ao entardecer. Ló, reconhecendo sua natureza celestial, os convida para sua casa, insistindo contra a recusa inicial deles. Mas a notícia da chegada dos visitantes se espalha como fogo selvagem. A multidão da cidade, do mais jovem ao mais velho, cerca a casa de Ló, exigindo que ele entregue os estranhos para que sejam abusados. É aqui que a narrativa atinge seu clímax de horror. Uma turba enfurecida, consumida por luxúria e violência, pronta para violar as leis mais básicas de humanidade. Ló, em desespero, oferece suas filhas virgens em troca, um ato que choca nossos ouvidos modernos, mas reflete o desespero de um homem isolado em uma sociedade podre. Os anjos intervêm, cegando a multidão com uma escuridão sobrenatural e alertam Ló: fuja para as montanhas, não olhe para trás. Na manhã seguinte, a família de Ló é arrastada para fora da cidade. Sua esposa, contra as ordens, vira-se para olhar o espetáculo e instantaneamente se transforma em uma coluna de sal, um lembrete eterno do perigo da apego ao mundo condenado. E então, o julgamento cai. O sol nasce sobre a planície e do céu despencam fogo e enxofre como uma tempestade infernal. As cidades são consumidas em chamas, o solo se torna estéril e o que era um paraíso se converte em um deserto de cinzas. A Bíblia descreve isso como um ato direto de Deus, uma teofania de justiça retributiva, onde o pecado é punido com precisão divina. Mas por que fogo e enxofre? No contexto antigo, enxofre era associado à purificação e julgamento, e fogo ao holocausto, uma oferta queimada completamente. É uma imagem que grita: nada escapa ao olhar de Deus. Agora,
Afaste-se um pouco da página sagrada e imagine-se como um arqueólogo, poeira no rosto, escavando camadas de terra endurecida pelo tempo na beira do Mar Morto. Porque é ali, nessa depressão geológica, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, que a maioria dos estudiosos aponta como o palco dessa tragédia. O Vale do Jordão, mencionado no Gênesis como uma terra como o Jardim do Éden, irrigada pelo rio que deságua no Mar Morto, um lago salgado, rico em minerais, mas letal para a vida. A região é um caldeirão tectônico, parte da grande fenda do Vale do Rift africano, propensa a terremotos, erupções de gases e depósitos de betume e enxofre natural. Será que a Bíblia está descrevendo um evento sobrenatural ou capturando ecos de uma catástrofe natural? Uma das candidatas mais fortes é o sítio de Tal el-Hammam, na Jordânia Oriental, a poucos quilômetros do Mar Morto. Escavações iniciadas no início dos anos 2000, lideradas por Stephen Collins, da Trinity Southwest University, revelaram uma cidade fortificada da Idade do Bronze Médio por volta de 1650 a.C., uma data que se alinha razoavelmente com algumas cronologias bíblicas. O que os arqueólogos encontraram? Uma camada de destruição de 1,5 metro de espessura, cheia de cinzas, fragmentos de cerâmica derretidos a temperaturas de 2000 graus Celsius e potsherds vitrificados, como se fundidos por um forno. Não há sinais de invasão humana ou cerco prolongado. Foi algo repentino, devastador. Análises químicas mostram picos de sal no solo, explicando talvez a esterilidade da terra pós-destruição. E o mais intrigante, evidências de um impacto aéreo, como o de um meteoro que explode na atmosfera, liberando uma onda de choque e calor intenso, similar ao evento de Tunguska em 1908 na Sibéria. Estudos publicados na Scientific Reports em 2021 sugerem que um airburst cósmico poderia ter gerado exatamente isso: fogo do céu, enxofre vaporizado e uma chuva de destruição seletiva. Tal el-Hammam era grande o suficiente para ser uma capital regional, com muralhas de 5 metros de altura, e sua localização encaixa na descrição bíblica de uma cidade na planície principal. Mas nem todos concordam. Críticos, como arqueólogos israelenses, argumentam que a data é precoce demais. A tradição judaica e cristã coloca Abraão mais perto de 2000 a.C. e que não há inscrições com o nome Sodoma. Outra candidata é Bab Ededra, no lado jordaniano, uma cidade da Idade do Bronze Antiga, destruída por volta de 2350 a.C. por um incêndio massivo. Escavações de Walter Hast e Thomas Schaub nos anos 70 encontraram cemitérios com milhares de ossos, sugerindo uma população densa, e depósitos de cinzas espessas. Perto dali, Numeira, possivelmente Gomorra, mostra sinais semelhantes de conflagração. Esses sítios foram abandonados por séculos após a destruição, o que ecoa o relato bíblico de uma terra amaldiçoada. No entanto, novamente, sem nomes explícitos, a identificação é especulativa. E há a teoria subaquática. Terremotos poderiam ter afundado as cidades no Mar Morto, onde bolhas de metano e enxofre ainda emergem, criando ilusões de fogo eterno. Sondagens no fundo do lago revelaram anomalias, mas nada conclusivo até agora. Geologicamente, a região é um barril de pólvora, a falha do Mar Morto é ativa, e depósitos de asfalto, betume inflamável afloram naturalmente. Um terremoto poderia ter rachado o solo, liberando gases sulfurosos que, acesos por raios ou faíscas, causariam incêndios em cadeia. Textos antigos, como os de Flávio Josefo no século I, descrevem colunas de sal na área, e até hoje, turistas apontam formações rochosas como a esposa de Ló. É tentador ver a Bíblia como um registro folclórico de um mega desastre transformado em lição moral. Mas e se for ambos?
um evento real, amplificado pela tradição oral para enfatizar a providência divina. Agora, vamos ao cerne teológico, porque Sodoma e Gomorra não é só sobre ruínas e rochas, é sobre o que significa ser humano em um mundo de bem e mal. Para os crentes, é um arquetipe de julgamento. Deus, paciente, avisa, oferece escape, mas não tolera a persistência no mal. Ezequiel 16:49 expande o pecado de Sodoma além da sexualidade, orgulho, excesso de comida, ociosidade e negligência aos pobres. Não era só luxúria, era uma sociedade que virou as costas para a justiça social, hospitalidade e equidade. No judaísmo, o Midrash interpreta a destruição como um ato de misericórdia retórica, poupando o mundo de mais corrupção. No cristianismo, Paulo, em Romanos 1, usa Sodoma como advertência contra a idolatria que leva à degradação moral, enquanto Judas 7 a compara ao fogo eterno do inferno. Jesus, em Mateus 10, diz que o julgamento de cidades que rejeitam seus mensageiros será pior que o de Sodoma. É uma narrativa que moldou a ética ocidental. O pecado tem consequências, mas a graça oferece salvação, como o escape de Ló para Zoar. Para os seculares, ou os que veem a Bíblia como literatura, é uma alegoria poderosa, uma fábula etiológica explicando por que o Mar Morto é estéril, ou um aviso contra o hedonismo descontrolado em sociedades prósperas. Filósofos como Platão tinham mitos semelhantes de Atlântida afundada por Íbris. Sodoma ecoa isso. E em tempos modernos, pense nas referências culturais, de pinturas de John Martin no século XIX, com céus flamejantes e figuras em pânico, a filmes como Sodoma e Gomorra, de 1962, ou até referências em debates sobre moralidade LGBTQ+, onde o texto é invocado e mal interpretado para condenação. Mas estudiosos como Phyllis Tribal, em Texts of Terror, destacam o sofrimento das mulheres na história, a esposa de Ló, as filhas oferecidas, as filhas que depois embriagam o pai para procriar. É uma narrativa complexa, cheia de ambiguidades que nos forçam a questionar. Quem são os verdadeiros pecadores aqui? E as buscas continuam. Em 2023, novas escavações em Tal El Hammam usaram drones e lidar para mapear extensões subterrâneas, revelando mais sobre o layout urbano, praças centrais, templos que poderiam se encaixar na imagem de uma Sodoma cosmopolita. Projetos como o Eastern Dead Sea Project combinam arqueologia com geoquímica, analisando isótopos para datar com precisão o evento de destruição. Enquanto isso, teólogos dialogam com cientistas. Livros como The Stones Cry Out, de Randall Price, tentam harmonizar fé e fatos. Mas o mistério persiste porque, no fim, Sodoma não é só sobre onde, é sobre por quê. Por que Deus permite o mal? Por que justos sofrem com ímpios? Abraão perguntou, nós ainda perguntamos. Pense nas lições para hoje. Em um mundo de desigualdades gritantes, onde cidades brilham com riqueza, mas ignoram os marginalizados, Sodoma nos cutuca. Prosperidade sem ética é frágil. A chuva de fogo poderia ser metáfora para colapsos ambientais, pandemias ou guerras que varrem sociedades corruptas, ou para os fiéis, um chamado à retidão pessoal, seja Ló, escolhendo o exílio virtuoso. E a esposa de Ló? Seu olhar para trás nos lembra. O apego ao passado nos petrifica, nos torna irrelevantes em um mundo em mudança. Então, o que resta de Sodoma e Gomorra? Ruínas semi-enterradas, colunas de sal esculpidas pelo vento, e uma história que sobreviveu a impérios, porque toca o cerne da condição humana. É um lembrete de que, literal ou alegórico, o fogo purifica, o enxofre queima, mas a misericórdia salva. A busca continua, arqueólogos com paz, teólogos com pergaminhos, nós com perguntas. Talvez as respostas estejam nas camadas de terra, ou talvez no silêncio reflexivo após a leitura. O que você ouve quando pensa em Sodoma?
um trovão de julgamento ou um sussurro de redenção. Obrigado por se juntar a mim nessa exploração. Que essa narrativa antiga ilumine seu caminho, nos convidando a construir cidades de justiça, não de cinzas. Até a próxima jornada pelo tempo e pelo espírito.